impossível ter um cara lá na Sé falando maluquices, porque a beleza tá na possibilidade. Você entende o que eu tô dizendo? Mas isso que é difícil explicar um pouco. Eu tô super entendendo, só que pra mim isso não é Deus, isso é a vida. Total. É assim que é. Então, assim eu que chamo isso de Deus. O multiverso é isso. E como tem uma porrada de coisa na ciência que a gente não consegue mesmo explicar, acho que, sei lá, o melhor exemplo aqui é física quântica e a física de Einstein, por exemplo, tá? Não é difícil, elas funcionam diferente e a conexão entre elas a gente nunca achou, beleza? Eu não duvido que, assim, Deus, e Deus eu tô falando não é um cara, entendeu? Um cara. É uma parada que a gente nem entende, tá? Ele apenas fez com que as coisas fossem... Essas são as regras e elas precisam fazer sentido para funcionamento da coisa e não para a mente do ser humano. Perfeito. E aí, beleza, dito isso, quando eu tô conversando com um cara e a gente tá debatendo sobre alguma coisa e eu falo, pô, mas por que tu acha isso? E o cara fala assim, tá na Bíblia? Aí eu, pô, fudeu. Por quê? Mesmo sendo o cara que acredita em Deus e eu entendo que não é o Deus dogmático, mas... Quando o cara fala assim, pô, mas tu acredita nesse estudo? Ou, pô, mas tu tá caindo na lábia da NASA? Ou, pô, mas tá escrito na Bíblia. Esse tipo de argumento, ele é invencível, certo? Porque ele vai pra um lugar que aí a gente tá falando da tua crença. E eu não consigo... dogma, né? Daquilo que é verdade absoluta pra você. E aí a gente para de conseguir ter um diálogo saudável quando usa-se essa carta. Concordo. Pô, tu acredita num trabalho científico? Como assim tu acredita no trabalho científico? Aí tu fica, porra, então fudeu, porque assim, a base do tudo que eu tô te falando aqui, tipo, eu estudei letras na faculdade. Isso, eu fui capaz de estudar letras na faculdade, português e inglês, porque as pessoas cientificamente documentaram a porra toda, como funciona a porra toda até aqui. Isso pra, em geral, todas as áreas de conhecimento humano. Então, se a gente começa a desconfiar do conhecimento construído humano, fudeu. Exato. Né? Ainda mais sendo seletivo, porque daí você desconfia só daquilo que você quer desconfiar. Que é um pouco o tema do especial de Natal desse ano do Porta. O Stand-Up Anda. Tudo partiu de um pressuposto que tá bom, então você acredita na Bíblia. Você acredita que tá na Bíblia. Então você tem que acreditar em tudo que tá lá na Bíblia. Se você fizer a sua pré-seleção do que você acha que é verdade e o que não é, aí não há conversa, porque daí cada um escolhe o que quer acreditar conforme a sua base. Então, ou você acredita que Noé viveu 950 anos, ou você acredita que não existiu dinossauro, porque não tá na Bíblia. Ou você acredita que não pode, então não pode comer crustáceo, ou você tem que acreditar que escravidão, beleza, porque tá na Bíblia, tá tudo bem. Deus tira os escravos de Jó e devolve os escravos de Jó. Deu em dobro pra Jó. Então, Deus acha escravidão, beleza. Então aí eu respeito mais. Se você mas daí assim, eu respeito mais o maluco do que o que acredita nos pedaços. E pior, que é o que eu acho que é o que eu sei que acontece no Brasil. Ninguém leu a Bíblia. 5% das pessoas leram a Bíblia. Não sei quantas desses 5% têm capacidade de compreender o que é a Bíblia, mas a maioria das pessoas, esmagadora, deixou alguém ler a Bíblia por elas. Isso. E essa pessoa fez o entendimento do que ela acha que aquela parábola quer dizer e ela devolveu pra gente. E agora você acredita cegamente na opinião de uma pessoa em cima de um escrito de milhares de anos, que foi traduzido, retraduzido, que foi selecionado por um grupo de pessoas lá no século IV e que falou isso fica de fora, isso fica dentro. Então, isso pra mim é um perigo mortal. Isso é um perigo em qualquer lugar, Fábio. Em qualquer lugar. Se todas as minhas opiniões políticas, por exemplo, vierem de apenas um lugar, imagina. Eu tô reproduzindo, eu nem pensei. Né? Outra coisa que me pega, e aí tu pode continuar, outra coisa que me pega também isso aqui é assim porque eu li nesse livro. Meu irmão, não é porque o cara pôr num livro. Isso! O famoso saiu no jornal, é verdade. Não, o cara escreveu sim, o cara pode ser um imbecil. O cara pode ter se equivocado até. Tu não pode nem se dar o trabalho de questionar o que o cara escreveu, maluco. Assim, e mas você com você. E essa que é a beleza da coisa.
ler a Bíblia e ver o que te serve, o que concorda, o que não concorda. Eu leio esse cara falou uma coisa, eu falei, esquisito, não gostei. Peraí, deixa eu ler o que um outro cara diz contra isso. Eu vou ler e falar, é interessante que esse cara tá dizendo uma outra coisa. Eu vou ler um terceiro que fala, puta, eu nunca nem tinha prestado atenção nisso. Mas precisa de uma honestidade intelectual que não tá em alta hoje em dia. Pra fazer isso aí, realmente não tá em alta. Mas nunca esteve. Porque, na verdade, se a gente for olhar com um coração puro e bom, desde sempre, na humanidade, você tem gente mais humilde, que não entende, que não compreende, que não tem estudo, que não, né, que não chega ali. Então você seleciona uma pessoa que a comunidade deu a ela mais possibilidade de chegar a ler, escrever. Imagina naquela época, então, ler e escrever era um negócio de ler e falar, ó, eu vou ler pra você o que tá escrito aqui e vou te dizer pra entender. Então eu vou fazer como eu sou um cara que viajei, conheci lugares fora, eu vou chegar e trazer pra você uma referência que você nem tem e vou te dar. Então tinha uma coisa bonita nisso, que é um cara que a gente confia, que a gente acredita, só que o que a gente mais tem hoje é pessoas totalmente corrompidas pelo dinheiro, pelo poder, pelo que quer que seja. Pela fama. E pela fama, e que corrompe o argumento, e corrompe a mensagem, né? Então assim, o Deus que você quiser acreditar, ele tem, na teoria, Deus é amor. Qualquer Deus é amor, né? Deus é amor. Jesus era um cara, o cara prega coisas lindas. Jesus é um cara bacana pra caramba. Ele fala coisas legais de, o cara dá um tapa, dá outra. Jesus não fala assim, parte pra cima mesmo, come na porrada. Não, ele fala, calma, ouve, né? Jesus, ele tem um lado de, não, quem nunca errou, que atire pra... Como é que você tá julgando ele? Ele errou, mas você também já errou. Você também errou. Porque se eu jogar uma pedra nele, amanhã eu vou jogar em você. É isso que Jesus está falando. Está ordenando uma comunidade, uma sociedade ali, para dizer, gente, calma. Porque o ser humano é uma besta em todos os sentidos, de burro e de animalesco mesmo. A gente está num processo de tentativa de tirar o animal irracional de dentro da gente. E talvez tecnologias como um celular nos indiquem que isso não é um problema, mas e é onde a gente tá nesse momento. Exatamente. Né? Você tem toda a razão. Eu concordo total contigo. Eu acho que a gente tá nesse momento como bestas, como seres humanos, como pessoas, como animais. E a gente é meio entorpecido pelas tecnologias e não percebe o quão animal somos. Porque a gente o nosso animal imbecil dominou isso aqui. Então, informação, né? Aquela papo, né? Aqui tem todas as informações boas também. Todas as informações dizendo que o meio ambiente está acabando, que isso é fake news, que vacina é coisa boa. Tudo isso é administrado pelo lado animalesco da pessoa que, por benefício próprio, por ignorância, por um monte de coisa, vai escolhendo o que ela quer. Então, quando eu resolvi escrever esse stand-up, falando sobre o Velho Testamento, então é um stand-up do Jafé Julião, que é um comediante da época de Cristo, e ele tá falando sobre o Velho Testamento. Como é que vocês chegaram à conclusão do nome Jafé Julião? Eu não sei, boa pergunta. Eu achei o nome engraçado, Jafé. Achei que tem essa cara de um Sérgio Malandro da época, um pouco, sabe? O Jafé Julião, tem um nome meio JJ. Ele, naquela época, ele já tava respondendo o limite do humor? já, tem isso, inclusive, no especial. A gente faz o especial como são os especiais de stand-up, né? Então tem aquele iniciozinho no camarim, ele meio conversando e tal, ele entrando no show, um show grandioso, apoteótico. A gente pegou um forte lá em Niterói e fizemos todo ele de época, ficou lindo, ficou bom pra caceta. E é um show de 50 minutos de stand-up do Jafé Julião falando da Bíblia do Velho Testamento. E a base dele, aí ele começa falando isso, vocês leram a Bíblia? Quem leu a Bíblia? Tá na moda a Bíblia e tal. Mas vocês leram ou leram a versão só pra baixinho? Entendeu? Vocês leram? Vocês sabem o que tá lá dentro? Vocês sabem que tem morte que é tolerada. Tem estupro na Bíblia. Tem incesto na Bíblia, que é aceito. Né? Então, Ló, uma das histórias preferidas da mim na Bíblia é de Ló. Ló assim, é um caos é um negócio tão louco, que Ló morava entre Sodoma e Gomorra. Eu adoro que ele mora ali perto da confusão, mas ele mesmo não faz. Ele contava a mesma mentira que você. Nunca participei de uma suruba. Ló morava ali e tal. E aí, Deus decide destruir Sodoma e Gomorra.
Porque ele viu lá do alto e ele sentiu que aquilo ali tava uma loucura, tava tendo pederastia, gente se comendo, uma maluquice. Só que é muito curioso porque Deus não destrói de cara. Ele manda um anjo. Primeiro ele vai bater um papo com Abraão, que é muito curioso que Deus conversa com Abraão e fala, ó, vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí vou matar todo mundo que tá lá, que aquilo é horror. Aí Abraão fala, mas e se lá tiver 40 inocentes? Vai matar mesmo assim? Aí Deus fala, não, se tiver 40 inocentes, não vou matar não. E se tiver 35 inocentes? Aí Deus, não, se tiver 35, não vou. E se tiver 30? Deus fala, não, se tiver 30. E se tiver 25? Isso ele não para, por isso que a Bíblia é tão longa. Aí, e se tiver 20? E se tiver 10 inocentes? Aí Deus fala, se tiver 10 inocentes, eu não destruo. E Abraão para aí, porque ele acha que 10 tudo bem. Uhum. Se tiver 10, acabou morrendo, é o resíduo que acaba acontecendo lá. Então eu gosto muito dessa conversa e tal. E aí Deus manda 2 anjos para certificarem de que Sodoma e Gomorra era uma confuso. Eu já acho isso também curioso, porque foi para destruir a terra, para mandar Noé fazer uma arca, ele não veio aqui ver como é que tava. Ele olhou lá do alto e falou, tá uma merda, destrói. Mas Sodoma e Gomorra ele quis dar uma olhada. Ele tava curioso, Igor, ele quer saber o que era a brincadeira que acontecia lá. Os anjos chegam, Ló vê 2 anjos chegando naquela cidade louca, e Ló pega os anjos e fala, vocês estão tudo doidos, entra aqui em casa que esse povo é doido. Como é que Ló sabia que eram anjos? Eles andam por aí com asa? Acho que não. Não anda com asa também, mas Ló sacou. Devia ser muito inocente. Devia ser um pessoal andando em Sodoma e Gomorra, assim meio, ih, que bonito. Aquele chão parecendo churrascaria rodízio, né, menina? Tudo melado de porra. E ele chamou os 2 anjos e botou pra dentro de casa. E falou, fica aqui que o povo... E o povo... Senão vão te comer, porra. O povo começou a bater na porta. Queremos anjo. Eles queriam comer os anjos. Dá os anjos pra gente. As pessoas começaram a bater na porta. E aí, Ló pegou as 2 filhas que ele tinha, virgens, deu pra multidão e falou, fiquem com elas. E bateu a porta. E o povo falou, não queremos as virgens, não, queremos anjo. Que cu de anjo é diferente. E Ló deu as filhas virgens. Aí pegou-se as filhas de volta. Ló tentou falar alguma coisa, os anjos pegaram Ló. Passou pela cabeça das meninas. Elas foram rejeitadas. Imagina. Mas olha o que vai acontecer já já. E aí, os anjos cegam aquelas pessoas que ficam ali. Cadê os anjos? Foge, fala, vambora, porque eu vou destruir essa merda toda e não tem mais essa gente, esse cego de pau duro vão querer comer a gente. Sai os anjos com Ló, a mulher e as 2 filhas. Vão andando. E aí, os anjos de Deus que salvaram Ló e a família falam, olha, a gente vai destruir aquela merda toda. Mas não olha pra trás. Vai andando em linha reta, não olha pra trás. E a mulher de Ló, ela ficou curiosa. Ela queria saber qual era. Ela olhou e virou uma estátua de sal. Por isso que dizem que o Mar Morto é salgado, porque é o sal da... no bonitinho. Tá. E aí Ló e as 2 filhas vão andando em linha reta, então eu já gosto dessa que a mulher vira uma pilha de sal, ele não pode olhar. Vem aqui, cadê você? Entram numa caverna, Ló e as filhas, entram na caverna e pensam, bom, acabou o mundo. Na cabeça deles, só destruir Sodoma e Gomorra. Abraão morava ali do lado, eles conheciam Abraão. Acabou o mundo e agora acabou. O que as filhas de Ló pensam? Logo em seguida, precisamos povoar o mundo. Vamos transar com o papai. Tô falando sério, tá? As filhas de Ló numa caverna com Ló, embebedam Ló. Como? Não tinha nada, eles não levaram nada. Então elas têm que pisar a uva. Então não foi uma primeira ideia ruim. Isso foi maquinado. Uma filha embebeda Ló, que não sabia de nada. Ló come uma filha. No dia seguinte, Ló cai no mesmo ardiloso, come a segunda filha e elas têm os filhos de Ló. Isso está na Bíblia. Aí, assim, eu sei lá te dizer... Uma coisa é você olhar isso como uma parábola. Assim. E aí a gente pode olhar e, puta, que história interessante. Olha, outra coisa é dizer assim, não, comprar isso como 100%. Aconteceu. Quando isso aconteceu, mas aí a gente precisa saber que isso aconteceu. Então as pessoas precisam ler a Bíblia para olhar e saber que Balaão conversou com uma jumenta. Uma jumenta falou. E Balaão não falou assim, eita porra! Balaão falou, para e segue o caminho, que eu tô cheio de coisa. Assim, entendeu? Então não dá pra gente olhar e falar, não, Noé viveu 950 anos, sabia disso?
Naquela época que se vivia 25 e morrer de tifo, de gripe, Noé viveu 950. Abraão viveu 300. O que é um Moisés puta feito antes da penicilina. Nossa senhora, antes de qualquer coisa. Antes do Tilenol, menina. Viveu. E aí a gente fala, gente, mas aí... Por isso que eu acho, por exemplo, o Talmud dos judeus muito interessante. Tu estudou tudo isso sendo ateu? Eu leio tudo isso. Bíblia, eu li a Bíblia, menino. E aí, o Talmud, que eu quero até comprar um Talmud, quem estiver lendo aí, por favor, me acha um Talmud aí, porque ali tem as histórias, os estudos dos rabinos ao longo dos anos sobre essas histórias e discussões entre